Olá, amigos do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre diabetes. E para discutir esse assunto, nós trouxemos a doutora Carla Mello, que é do grupo de diabetes do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. E ela é também a primeira secretária da Sociedade Brasileira de Diabetes, uma pessoa que trabalha intensamente nessa área. Nós tivemos um grande número de perguntas. As perguntas que chegaram pelo Facebook e pelo Instagram foram mais de 1000. É muito mais do que a gente está habituado a receber, o que mostra o interesse que esse assunto dispersa. Carla, uma primeira pergunta bem simples, que é da Magna Alves. Ela diz: como pode uma pessoa fazer uma dieta regradíssima e ainda assim estar com a glicose alta no sangue? Bom, essa resposta é bem simples, né? Os alimentos, eles contêm carboidratos, que é o que durante a sua digestão, metabolização, vão se transformar em açúcar no sangue. Então, mesmo o arroz, o feijão, as frutas que nós ingerimos, têm o carboidrato que, posteriormente, no processo da digestão, vai aumentar a glicemia. E aí entra a pergunta da Nicole Amorim. Quais os alimentos que ajudam no controle glicêmico e quais os que aumentam o índice glicêmico? Bom, nós temos alguns alimentos que têm um processo de absorção, de chegada na forma de açúcar no sangue muito rápido. Os doces, de uma maneira geral, preparados com açúcar. As frutas também, então nada de exagerar comer muitas frutas diferentes de uma vez só. E o que é que a gente pode usar para diminuir essa rapidez com que o açúcar desses alimentos chegam no sangue na forma de açúcar? Usar fibra. Então, uma receita boa. Você pode amassar, machucar uma banana e colocar fibra, tipo aveia, porque isso vai fazer com que esse açúcar da banana demore mais a entrar no sangue na forma de açúcar. E comer muitas fibras que tem principalmente em verduras, legumes, ajuda nesse processo, lentificando a absorção desses açúcares que estão passando no intestino, mas que vão entrar no sangue como açúcar. Pergunta da Sheila, ela começa assim: eu tenho, imagino que diabetes. Né? É verdade que quem é diabético não pode comer, por exemplo, arroz? Não, na verdade, se a gente for partir do princípio que tudo vira açúcar no sangue, não poderia comer nada. É para isso que a gente trata, é para isso que são utilizados os medicamentos para reduzir essa glicemia que aumenta após as refeições e as insulinas. É justamente para você poder se alimentar de uma maneira saudável e não ter repercussões para a sua glicemia. Então vamos tratar, comer saudavelmente e usar os medicamentos adequados. A Jaque Rio diz: os adoçantes são mesmo a melhor opção para quem tem diabetes tipo 2? Ouço dizer que no fundo fazem mais mal do que bem. A questão dos adoçantes, é bem controversa. É bem controversa, mas a gente hoje não tem evidências desse malefício causado pelos adoçantes. E a gente tem que lembrar que ele adoça e não é calórico. Então, se você está naquela batalha para perda de peso e tem diabetes, comer açúcar vai fazer você subir mais a sua glicemia e ele é calórico, então vai ganhar peso também. Pergunta seguinte é de Cristiane Santos. Minha mãe tem 71 anos, tem diabetes e usa adoçante com sucralose. Diante de tantas químicas apresentadas nos adoçantes, não seria melhor usar um açúcar menos refinado, como o demerara, por exemplo? Olha só, todos novamente são açúcares de absorção rápida, né? Então eles vão chegar rapidamente na forma de glicose no sangue. Os adoçantes artificiais, eles têm essa vantagem de não ter esse alto teor calórico e também não vão afetar a glicemia. Então a melhor opção continua sendo os adoçantes tradicionais para controle da glicemia e do peso corporal. A Maria Rosângela da Rocha diz: não podemos tomar os sucos, só comer a fruta? Bom, comendo a fruta, o que é que vem junto? Fibra. Então, por exemplo, se você chupa uma laranja, descasca uma laranja e chupa essa laranja, aquele bagaço da laranja, ele ajuda nesse processo de lentificação de entrada da glicose, que vem dessa laranja, para o sangue. Ninguém toma um copo de suco de laranja com menos que 3 laranjas. Isso já é um conteúdo de glicose que vai se transformar em glicose realmente bastante rápido. E é líquido, a velocidade é muito alta de absorção. Então dá preferência às frutas, a ingerir as frutas. E suco pode. Que suco? Diluídos em água. Então um suco de limão, um suco de maracujá, são sucos muito bem-vindos.
Uma vez me perguntaram isso numa palestra que eu fiz, mas como é que pode o suco de uma laranja engordar mais do que a laranja inteira? Que tem o suco e mais o bagaço. A diferença é o bagaço. A diferença é o bagaço é bom. Você gasta energia para digerir o bagaço. E olha que interessante, você sabe que do ponto de vista de açúcar, um copo de Coca-Cola e um copo de suco de laranja tem a mesma quantidade de açúcar. É óbvio que o suco de laranja tem nutrientes e vitaminas muito melhores e os refrigerantes não. Mas, em termos de impacto na glicemia, é o mesmo. Então, vamos chupar a laranja, comer o seu bagaço, que termina sendo melhor, né? Roberto Testeslaf. Quais são as frutas mais recomendadas para diabéticos? As pessoas com diabetes, elas devem ter uma alimentação que seja dividida ao longo das 24 horas, evitando exagero em tudo que se transforma em carboidrato, que são todos os alimentos, de uma vez só. Então, as frutas, elas são muito bem-vindas desde que sejam ingeridas de uma por uma ou uma taça de salada de frutas, ok, porque isso equivale à mesma coisa de você comer uma banana ou chupar uma laranja. Mas evitar o exagero das frutas, né? Algumas frutas têm um teor muito alto, como eu falei, o suco de laranja, ele é o campeão. Mas a gente tem, por exemplo, a melancia, que parece que só tem água, mas ela tem um conteúdo grande de carboidratos. A banana é ótima para resolver hipoglicemia, pela grande quantidade de carboidratos que ela tem. Né? E resolve rapidinho, porque é um carboidrato de absorção rápida. Então, as frutas são bem-vindas, mas desde que sejam espalhadas ao longo das 24 horas e não ingeridas. Vou dar um exemplo. Um paciente que após o seu almoço ele chupava 6 laranjas. Meia dúzia? Meia dúzia. Então, se não bastasse apenas todo o carboidrato do arroz, do feijão e da farinha, que tem bastante também, ele ainda adicionava na sobremesa 6 laranjas. E para ele estava tudo bem. Por quê? Porque laranja não é doce. Que a dieta brasileira moderna tem gente que come assim, né? Ele põe arroz, feijão, farinha e macarrão, né? É muito carboidrato. É só carboidrato. Só carboidrato. A pergunta da Laiane Souza: quem tem diabetes pode tomar bebida alcoólica? Pode. A pessoa com diabetes, né, é uma pessoa que tem direito à vida, como todos, né? Então, pode dançar, pode beber, pode comer doce, tudo isso com moderação. Né? Então, a questão do álcool. O álcool tem um ponto principal para os usuários de insulina, principalmente. O álcool pode induzir hipoglicemias. Onde é que vão parar a pessoa que bebe muito? Muitas vezes no pronto-socorro tomando glicose na veia. Se for beber, ingerir alimentos juntos, pensar na hipoglicemia, porque ela não ocorre na hora que a pessoa está ingerindo álcool, mas 4 a 8 horas após a ingestão. Que 4 a 8 horas. Que normalmente vai ser no período que ele está dormindo. É. Então, bebeu, verifique sua glicemia, não durma com a glicemia tão justa de 100, 120, porque ela pode cair na decorrência da ingestão do álcool. Então, a recomendação é reduza em 1 unidade, por exemplo, sua dose de insulina, ou coma algum alimento que faça com que sua glicemia suba no momento que o álcool está provocando a sua queda, que seria, por exemplo, um copo de leite. Então, tem alternativas. Os pacientes eles precisam ser educados, né, e saber como conduzir sua vida numa rotina saudável com o diabetes inserido nessa rotina. A Ivone Matos diz que minha filha tem diabetes tipo 1. Gostaria de saber como contar carboidratos. Essa é uma tarefa, eu participei da introdução de contagem de carboidratos no Brasil, isso já há quase 20 anos, 15 a 20 anos, e é uma dificuldade prática você contabilizar tudo que você põe no prato, transformar isso em quantidade de carboidratos e depois, para quem tem diabetes tipo 1, como é o caso, né, você ainda vai ter que transformar essa quantidade de carboidratos em uma dose adequada de insulina. Então são muitas contas e os pacientes apresentam dificuldades. Pensando nisso, em 2004, nós desenvolvemos um aplicativo para ajudar o paciente a contar os carboidratos e se a prescrição dele está inserida no sistema, pode ser contabilizada a dose de insulina adequada para aquela refeição que ele vai ter no momento. Então hoje existem sim aplicativos que viabilizam, né, uma contagem de carboidratos e a transformação disso numa dose adequada de insulina. Eu vi uma vez um aplicativo que você fotografa o prato
Ele te dá um número de... Existem aplicativos, mas eles ainda não têm... Os testes clínicos ainda não mostraram uma acurácia robusta. Porque como é que a gente faz hoje? Medida caseira. Então, por exemplo, uma colher de sopa de arroz tem 5 gramas de carboidratos. Uma colher de sopa de feijão tem 4 gramas de carboidratos. Então, você vai montando seu prato e contando tudo isso em medidas caseiras. O que acontece com a fotografia, por exemplo, eu vou dar um exemplo pontual. Quando você coloca um molho, ele entra ali nas reentrâncias daquele prato e a contabilização pode não ser adequada. Existem hoje recursos que vão fazer a fotografia, sim, ser uma fonte de medida acurada, de quanto de carboidrato tem naquele prato. Mas a gente tá se desenvolvendo nesse aspecto. Eliette Badaró pergunta se a deficiência de vitamina D tem alguma relação com diabetes. O Brasil se descobriu com níveis baixos de vitamina D, né? Associado a essa descoberta, teve também outras descobertas científicas mostrando que os níveis adequados de vitamina D precisam estarem presentes em pessoas com diabetes, tanto do tipo 2 como do tipo 1. A vitamina D ela tem um papel importante nas reações imunológicas do indivíduo, nas respostas imunes do indivíduo. E o diabetes nada mais é do que uma doença autoimune. Então, tem também essa possibilidade da vitamina D estar envolvida em processos de autoimunidade. A Mônica Casanova diz: meu pai tem uma alta intolerância à lactose e é diabético. Reparei que nos leites sem lactose há glicose nos ingredientes. Ele pode continuar tomando mesmo assim? Olha só, a lactose também é um carboidrato de absorção rápida, da mesma forma que a sacarose, que é o que está no açúcar branco, que a frutose, que está nos alimentos. Então, se ele não pode ingerir o leite com lactose, porque a intolerância dele é específica à lactose, ele pode sim ingerir um outro leite que tem uma outra forma de açúcar, que não a lactose. No caso, a glicose, né, que foi o produto que ela encontrou. Pergunta da Marcela Burnet. Diz: não como nada de açúcar, mas meus pais são diabéticos. No futuro posso me tornar diabética também? Depende do tipo de diabetes que nós estamos falando, né? O diabetes tipo 2 tem essa carga genética, hereditária bem forte. O tipo 1, menos. Raramente a gente encontra o que nós chamamos de diabetes tipo 1 familiar, não é o tipo mais comum. Mas se tratando de diabetes do tipo 2, o que é que você tem que evitar? Não se permita ganhar peso corporal e tenha sempre uma atividade física, um exercício em suas atividades diárias, né? Essa é a melhor forma de você evitar mudança de estilo de vida. Não ganhe peso, porque aí a sua herança genética ela fica mais forte se você ganhar peso. E o Alexandre pergunta: fui diagnosticado com pré-diabetes. Essa descrição existe? Fiz um regime e minha glicose baixou de 115 para 85. Posso me considerar curado? O pré-diabetes é uma condição que existe sim. São indivíduos que não têm glicemias normais, mas ainda não chegaram nos níveis que fazem o diagnóstico do diabetes. Que níveis são esses? De 70 até 99, em jejum de 8 horas, são consideradas glicemias normais. Se você está entre 99 até 125 miligramas por decilitro, essa glicemia já não é normal. Mas o diagnóstico de diabetes ele só é feito com pelo menos 2 glicemias maiores ou iguais a 126 miligramas por decilitro. Então, existe sim essa condição. Uma outra, como é que a gente também pode identificar melhor essa questão do pré-diabetes? Pelos níveis da hemoglobina glicada, que também é um outro exame que pode ser lançado mão para saber se você é suspeito para esse diagnóstico. A hemoglobina glicada, o valor hoje considerado normal é de 4 a 5,6%. Acima, maior ou igual a 5,7%, você é suspeito para ter o diagnóstico de diabetes. E a forma clássica, que é o teste oral de tolerância à glicose. Como é feito esse teste? O indivíduo chega ao laboratório em jejum também, colhe o sangue, ingere uma carga de glicose de 75 gramas de glicose e 2 horas após a ingestão dessa carga de glicose, dosa de novo, repete a glicemia. Então, até 140 é normal, esse valor de 140 na segunda hora. Entre 140 a 200 miligramas por decilitro, também você já está com o pré-diabetes presente. Acima, maior ou igual que 200 miligramas por decilitro, é fechado o diagnóstico de diabetes. Acabou, né? Isso. Qual a diferença entre diabetes mellitus e diabetes insípidos?
São duas doenças que têm uma coisa em comum, que é a presença você vai urinar muito, né? No diabetes mellitus, é a hiperglicemia quem vai causar, né, essa perda de glicose na urina, e por isso você aumenta o volume urinário. É o excesso de insulina no sangue, não é? O excesso de glicose, né? Desculpa, de glicose no sangue Isso. que faz. Que vai para a urina, puxa, aumenta a água, né, nessa urina, e você urina mais vezes ao dia. É um dos sintomas para suspeita de diabetes, é urinar muito e beber muita água. O insípidos não. O paciente tem muita sede, ele urina muito, por isso ele bebe muita água, mas o distúrbio está no hormônio antidiurético e não na glicemia. A pergunta da Bárbara Marques da Silva, que fala sobre resistência à insulina. Ela quer saber se resistência à insulina é igual a diabetes. Se ela conseguir produzir essa quantidade de insulina a mais para vencer a dificuldade na ação desse hormônio, não significa diabetes. Vai significar diabetes se ela tiver dificuldade em aumentar a produção dela de insulina. E isso vem muito associado com histórico genético, familiar, pessoas na família com diagnóstico de diabetes tipo 2. E a pergunta da Aline Sobreira, existe diabetes emocional, Carla? Você sabe que essa é uma pergunta bem comum, né? E, na verdade... E tem gente que diz assim, meu diabetes é emocional. É emocional. Eu diagnostiquei numa situação de estresse. O que é que acontece com a situação de estresse? Nós, qualquer um de nós, liberamos hormônios que são dificultadores da ação da insulina. De que hormônios eu estou falando? Adrenalina, o corticoide que nós produzimos em excesso, o cortisol em situações de estresse. Todos esses hormônios pioram a resistência na ação da insulina, dificultam a ação da insulina. Então, o que é que vai acontecer? A glicemia sobe nessas situações. Eu já tenho diagnóstico de diabetes. Ok, eu estou estressada e mantenho minha mesma carga de medicamentos. Pode ser que numa situação de estresse a glicemia suba um pouquinho. A mesma coisa com os usuários de insulina. A minha dose diária de insulina, a minha contagem de carboidratos, quando eu estou estressado, não funciona muito bem. Não, porque você está com hormônios que aumentam a glicemia. O que é que a gente pode fazer numa situação dessa? Tentar relaxar e, se é um usuário de insulina, verifique mais vezes a sua glicemia, porque ela de fato pode subir. Eu vou até lhe contar um segredo. A minha glicemia agora ela pode estar ali em torno de 150 a 160, porque a entrevista é uma situação de estresse. Por mais tranquila que a pessoa possa parecer, é igual a uma aula em congresso. É uma situação de estresse. Então a glicemia sobe sim. O que é que eu vou fazer? Terminou a entrevista, verifico, se for o caso, corrijo minha glicemia. Porque você tem diabetes, não é? Tem. Uma pessoa que não tenha diabetes não precisa fazer essas correções. Não, porque aí ele vai aumentar a sua secreção de insulina para vencer essa dificuldade, né, do estresse. Equilibrar, né? Vai equilibrar. Equilibrar sozinha. Pri Ramos quer saber, pediu para você falar sobre diabetes gestacional. Em que momento da gestação a mulher pode desenvolver e como isso acontece? A gente tem diversas formas do diabetes e da gestação estarem conjuntos, né? Uma delas é o diabetes gestacional, que acontece em mais de 8% das grávidas, esse é o último número que nós temos, né? Das mulheres que engravidam, em torno de mais de 8% pode desenvolver o quadro de diabetes gestacional, e o screening, a avaliação, tem que ser feita principalmente no último trimestre da gravidez, em torno da 20ª, 22ª semana. Por que essa recomendação? Porque durante a gestação existem hormônios em excesso que podem agravar essa situação da resistência na ação da insulina. E numa situação que a resistência está piorada, numa pessoa que já tem seus antecedentes genéticos hereditários de diabetes na família, a glicemia dela se altera e se altera mais facilmente nesse último trimestre da gestação. E depois do parto? Bom, depois do parto, se é o diabetes gestacional, normalmente esse diagnóstico não persiste. Mas essa mulher tem que ter muito cuidado a partir dos 45 anos, 40 a 45 anos de idade, incluir uma avaliação da glicemia em seus exames de rotina, porque a chance dela ter diabetes tipo 2 no futuro é grande. A Maria Cecília pergunta, a partir de que momento o paciente com diabetes do tipo 2 começa a usar a insulina? Bom, eu costumo dizer que o uso de insulina por pessoas com diagnóstico de diabetes tipo 2 é uma premiação por longo tempo de convivência com o diagnóstico, com a doença. É uma questão de tempo.
O diabetes tipo 2, nós costumamos dizer que ela é uma doença progressiva. Não é progressiva porque as complicações vão se instalar. Ela é progressiva porque esse indivíduo pode ir reduzindo sua capacidade de produzir insulina. É por isso que nós aumentamos muitas vezes a carga de medicamentos e ele vai chegar um momento que pode não responder mais a esses medicamentos que fazem o quê? Tentam melhorar a ação da insulina e estimular a produção desse hormônio. Chegando no momento que esse indivíduo não tenha mais capacidade de produzir o hormônio em resposta aos remédios, o próximo passo é a insulina. Pergunta da Cátia Ortiz, se a cegueira causada por diabetes pode ser revertida. O que nós temos causado pelo diabetes é o que nós chamamos de retinopatia diabética. Essa é uma alteração dos vasos do fundo de olho que podem comprometer, levando inclusive à cegueira. Mas e se essa retinopatia diabética ela for diagnosticada precocemente, pode-se fazer intervenções. Você pode, por exemplo, aplicar laser em regiões que tenham vasos que estão correndo o risco de estourar e de ter sangue nesse compartimento posterior do olho. O descolamento da retina já é uma situação causada por um sangramento e que dificulta a melhoria, a recuperação desse olho. Mas existem situações anteriores em que pode haver tratamento sim. E é muito importante manter um controle glicêmico adequado para evitar a evolução dessa retinopatia diabética até a cegueira. A Flávia Borges quer saber por que as pessoas diabéticas têm dificuldade de cicatrizar feridas. Isso acontece principalmente na presença de um controle glicêmico inadequado. Ok? Aí você vai ter alterações das suas respostas, por exemplo, às bactérias que podem entrar naquela lesão e fazer um quadro de infecção mais importante. Você pode ter comprometimento da circulação local, dificultando também o processo de cicatrização. Mas, de uma maneira em geral, o mais importante é você ter um controle adequado da glicemia para garantir não só uma cicatrização, mas uma vida saudável, né? Existe alguma outra doença que pode contribuir para o desenvolvimento de diabetes? Pergunta da Mirla Maia. Existem algumas. O alcoolismo é uma delas. Né? O alcoolismo, que é extremamente frequente na nossa população, ele pode destruir, com quadros repetitivos de pancreatite, pode destruir células do pâncreas que produzem insulina, que são as células beta do pâncreas. Então, sim, isso pode acontecer. Também temos, com uma relativa frequência, diagnóstico de diabetes em pacientes pós-transplante. Isso não é incomum, porque eles usam medicamentos que podem dificultar, como o corticoide, que podem dificultar a ação da insulina. Temos quadros de hepatites virais que se associam também ao diagnóstico podem se associar ao diagnóstico do diabetes mais frequentemente. Pergunta da Gina Mônico. Para diabéticos e pré-diabéticos, qual exercício físico que exercício físico é mais interessante? Aeróbicos ou musculação forçada em ganhar massa muscular? Ou os efeitos são semelhantes? A gente sabe que para o coração, o exercício aeróbio é o mais interessante. A gente tem que proteger o coração das pessoas com diabetes com exercício aeróbio. Esse é melhor para você ter um bom condicionamento cardíaco. Mas, por outro lado, que tecido, que parte do nosso organismo consome mais glicose? Músculo. Então, você ter uma massa muscular maior, né, mais pesada, é importante para ter uma captação melhor de glicose. O que é o ideal? Ter a junção desses exercícios. Exercício aeróbio, para melhorar o condicionamento cardíaco, exercício resistido ou musculação, para aumentar a massa magra, que é captador de glicose, mas também exercício de flexibilidade, para suas articulações ter uma boa mobilidade. Isso é muito bom pensando no pé de pessoas com diabetes. Carla, tem uma pergunta para encerrar a nossa discussão aqui da Nicole Amorim, que é uma pergunta que você levaria 1h30 para responder ou mais. Qual o tratamento mais indicado para cada tipo? Você pode, assim, só dar uma ideia geral do quais são os objetivos do tratamento do diabetes? Quando a gente fala do tratamento do diabetes, a gente tem que lembrar que, principalmente no caso do tipo 2, não ter o foco só na glicemia. Lembrar que esse indivíduo muitas vezes tem o colesterol aumentado, a pressão alta, e tudo isso tem que ser tratado, a obesidade, tudo isso tem que ser tratado em conjunto. Então, esse é o primeiro ponto. Pensando em tratamento do tipo 2, de uma pessoa com diabetes tipo 2, nós temos medicamentos que melhoram a ação da insulina, medicamentos clássicos, como a velha metformina. Temos medicamentos que aumentam a secreção de insulina, estimulam esse pâncreas e mandam ele produzir mais insulina. Temos medicamentos que desaceleram a saída
do carboidrato, né, do alimento do estômago, então isso vai retardar aquele aumento na glicemia no período pós-refeição, né, que são medicamentos mais novos. Temos todos para tipo 2. Temos ainda medicamentos que a sua ação é colocar o açúcar do sangue que está em excesso na urina. Dessa forma ele diminui no sangue. Então são classes de medicamentos que podem ser usados em conjunto porque cada um trata um defeito diferente de pessoas com diabetes do tipo 2. Para pessoas com diabetes do tipo 1, continuamos com as insulinas, né? E aí esse paciente, essas pessoas com esse diagnóstico precisam usar 2 tipos de insulinas diferentes. Insulinas de ação prolongada, que eu costumo dizer que é o que faz o pano de fundo e controla a glicemia enquanto nós dormimos e no espaço entre as refeições. E temos a insulina de ação rápida, o bolus, que é aquela insulina que nós aplicamos imediatamente antes da refeição para evitar essa subida da glicemia no pós-refeição. Então tem que usar esses 2 tipos de insulina, mais a monitorização dos níveis de glicose. Você tem os objetivos glicêmicos, vou citar rapidamente. 70, por exemplo, para um indivíduo que tem boa percepção de hipoglicemia, ele pode ter um objetivo de 70 a 120 no pré-refeição, de 90 a 140 2 horas após a refeição, em torno do mesmo valor antes de dormir. Mas para esses objetivos não são do médico, dos médicos que prescrevem, são dos pacientes. E eles precisam se envolver no seu tratamento para chegarem nesses objetivos glicêmicos.